No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Deus único, o Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que existe neles, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Ele sustenta todas as coisas, toda a sua criação. Ele provê o suprimento a todos, porque ele é criador e provedor. É aquele que cuida. A palavra diz que deitamos, logo dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Salmos 3, versículo 5. Mas Deus, ele não é apenas criador e sustentador de tudo. Deus é dono de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E sem ele nada do que existia existiria. E foram criadas para o seu louvor, para a sua glória. Deus é criador, Deus é provedor, Deus é dono e Deus é supremo governador. Ele estabeleceu o seu trono nos céus e de lá governa sobre todos e sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. Mas não só isso, Deus estabeleceu limites sobre a sua criação, nos céus, na terra. Quando os anjos pecaram lá nos céus, extrapolando os limites, Deus os expulsou. Na terra, quando Adão pecou, Deus também o expulsou do jardim. E ele agora contraiu a morte espiritual, a morte física, e corria risco de morte eterna. Não só ele, como toda a sua descendência. Mas Deus providenciou peles de um animal, e aquela atitude divina tratava-se de uma figura do Cristo que viria no futuro, morrendo, entregando a sua vida para nos vestir e nos justificar diante do Pai. Claro, isso acontece sobre aqueles que creem. É possível que o Adão tenha dado crédito a Deus. E a prova disto é que o Abel, seu filho, foi um homem piedoso, um homem de fé. Ele recebeu a instrução oral do seu pai. O neto do Adão, Enos, no seu tempo, a Bíblia diz que começou a se invocar o nome de Deus. O nome do Senhor passou a ser invocado durante a vida do Enos, neto do Adão. O Caim, Deus estabeleceu limite, dizendo: o pecado jaz à porta, o desejo dele será contra a ti compete dominá-lo. O Caim ignorou a instrução divina, matou seu irmão. No dia de Noé, 120 anos, limites, o povo ignorou a pregação do Noé, a corrupção tomava de conta da terra, a maldade, a promiscuidade, a violência. A maldade estava no coração desde a infância, assim está escrito. Deus acabou com tudo. E Deus pune, tanto com correção, disciplina, como maldição e com morte, escolhendo sempre, ou seja, respeitando sempre as escolhas dos homens. Nos dias em que Deus instituiu uma nação para o seu louvor, a nação de Israel, em Abraão, Isaac e Jacó, Deus falou: vai ficar 400 anos, 430 anos cativa no país do Egito, mas depois desse tempo eu vou tirar a nação com um braço forte, vou libertar e vou punir os seus inimigos. E Deus fez isso, porque o faraó extrapolou os limites, não queria deixar o povo sair. Aí Deus permitiu que as pragas viessem. Depois o Mar Vermelho ali acabou de destruir o exército, etc. Nos dias do período monárquico em Israel, o reino se dividiu: reino do norte, reino do sul. Deus advertia aqueles reinos. Reino do norte, capital, Samaria, para que se convertesse e voltasse para Deus. Mas não, o reino, aquele povo que compunha o reino, era dado à idolatria, à feitiçaria, todo tipo de malignidade. Deus então permitiu que a Síria viesse e levasse cativo e destruísse o reino do norte. Quer dizer, extrapolou os limites. Deus permitiu a ação do governo e do Império da Síria. O mesmo aconteceu em relação ao Judá, capital Jerusalém. Seguiu o mesmo exemplo do reino do norte, Israel, e aí sofreu também as consequências. O Nabucodonosor veio lá e levou cativo. Quer dizer, Deus estabelece limites. Nos dias de Jesus veio enviado do Pai, e o Pai esperava que o povo recebesse Cristo como seu Salvador, como seu Messias esperado. Mas o povo rejeitou. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu abrigar a vós, como a galinha abriga os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Em verdade eu vos digo que vos ficará deserta
até que diga bendito que vem em nome do Senhor. Israel está sofrendo aí, foi dispersa nos anos 70 da nossa era, através da invasão do exército romano, sob a liderança do Tito, general Tito, matou 1 milhão de judeus, os demais foram espalhados no mundo, os judeus ficaram quase que 2 mil anos sem pátria. O Hitler, na Segunda Guerra Mundial, matou 6 milhões de judeus e, finalmente, a ONU reconheceu Palestina como pertencendo a Israel. Estão lá, de 70 anos, completou agora, mas, quer dizer, sofrendo as consequências, punição, maldição e morte. Quero chegar no Brasil. Acabou esse sistema de governo na esfera federal, socialista, comunista, esquerdista, pelo menos nos próximos 4 anos, porque agora é Bolsonaro. Hoje é dia de votar, muitos já votaram, daqui a pouco eu vou votar e Bolsonaro vai ser o nosso novo presidente. Porque Deus, ele faz isso. Deus cria, Deus provê, Deus é dono, Deus é governador e Deus estabelece limites. Acabou o PT. Pelo menos nos próximos 4 anos. É possível que ele volte depois, porque o mundo está se preparando para instaurar o governo global. Ninguém vai impedir que isso aconteça. E vai acontecer. Deus vai permitir esse momento agora de folga, de alívio, de vacas gordas, para que o povo se converta. Especialmente os que se dizem cristãos, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante. Porque tem um monte lá na Igreja Católica que defende o socialismo, a chamada teologia da libertação. E no protestantismo tem um monte aí de pastores defendendo a missão integral, que é uma nova versão da teologia da libertação, mas é a mesma coisa. E Deus espera que, especialmente vocês, que estão reinterpretando o Evangelho a partir do Max, se convertam, para que Deus possa alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque uma coisa é o sujeito ser um militante da esquerda, mas não conhecer Jesus. Outra coisa é o cara se dizer de Jesus e ser um fanático do socialismo. O sangue de Jesus tem poder. PT governou 16 anos, a esquerda, porque o Michel Temer também é a continuação do governo do PT. Sim, 16. Mas agora é 17. Bolsonaro, presidente. Valério Pontes, se inscreve e compartilha. Vamos juntos, evangelhos ao mundo. Deus é criador, Deus é provedor, Deus é dono de tudo, supremo, governador do universo, mas estabelece limites, tanto no céu como na terra, sobre toda a sua criação.